Eu não sei que dia é, nem hora, porque tudo está morto, mas nunca termina. Eu morri. Há muito tempo eu morri, mas eu ainda não cheguei no fim. Onde está o meu final? Eu preciso encontrar o meu fim, então eu terei paz. Estar vivo machuca muito. Se Deus existe, por favor, me dê um sinal. Então, eu terei paz. Estas são as palavras de um menino chamado Micael, e essas palavras estão escritas em um livro publicado por seus pais, chamado Diário de Micael. O Micael não aguentou a pressão da vida, e ele tirou a sua própria vida ainda no início da adolescência. Um garoto que não aguentou a pressão da vida. Quando nós chegamos ontem no capítulo 42 de Salmos, nós tivemos um contato com a alma humana. Quando nós temos um contato com a alma humana, nós precisamos ter empatia. Nós precisamos ter muito amor, porque é um terreno muito doloroso, muito singelo e muito frágil. Muitas pessoas ao seu redor hoje podem estar como Micael, podem estar se sentindo sem esperança ou sem força ou sem um motivo para viver. Por isso que a palavra de Deus vem para nós hoje como um remédio. A palavra de Deus é luz na nossa escuridão. E como foi prometido no áudio de ontem, no capítulo 42, eu poderia dizer, poderia afirmar, poderia assinar embaixo o que o Micael acabou de dizer, mas eu não faria isso sozinho. Outro homem, um homem que eu admiro muito, chamado Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, um grande pastor da Inglaterra, ele lidou com a depressão. E em uma das suas palavras sobre esse assunto, ele disse assim: a mente pode desabar muito mais profundamente do que o corpo, pois nela há poços sem fundo. A carne pode suportar apenas um certo número de feridas e não mais, mas a alma pode sangrar de 10.000 maneiras e morrer repetidas vezes a cada hora. Assim como Micael, assim como Charles Spurgeon, eu já tive que lidar várias vezes com esse poço de escuridão. Tive que lidar várias vezes com essa morte diária. Todo dia morria. E não tem um remédio. Porque quando você machuca o seu corpo, você passa algum analgésico, você passa algum remédio, ou como nos casos mais drásticos, você usa algum medicamento fortíssimo na sua veia para tentar amenizar a dor do corpo. Mas a dor da alma não tem um remédio. Não tem um ansiolítico ou algo que você possa tomar que possa silenciar a angústia de uma alma abatida. Então, quando você abre sua Bíblia no capítulo 42 e no capítulo 43, você precisa ter essa sensibilidade de entender que aquela pessoa ali estava destruída, ela estava no escuro. Mas o que é mais maravilhoso e perfeito na obra de Deus é que essa pessoa descreveu esse salmo, esse salmista descreveu esse salmo e ele conseguiu falar para nós como curar a minha alma abatida. Como restaurar a minha alma abatida. E nesse capítulo tão singelo e tão especial, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo 43. E enquanto nós mergulharmos no Salmo 43, eu vou contar um pouco para vocês como é lidar com uma alma abatida. Vamos lá? Com sua Bíblia aberta no Salmo 42, o Salmo 43, como foi dito ontem, esses dois salmos são uma continuação. Podemos entender que a primeira estrofe vai do versículo 1 até o versículo 5, isso do capítulo 42. A segunda estrofe vai do versículo 6 até o versículo 11. E
A terceira estrofe seria o capítulo 43, e você vai observar que nessas 3 estrofes, elas sempre terminam com uma mesma pergunta, com a mesma colocação. Por que você está tão abatido, minha alma? Por que você está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, o meu Senhor e o meu Deus. Eu confesso para você que muitas vezes eu já li esse texto e eu sempre soube desse versículo, minha alma está batida, minha alma está batida, mas poucas vezes eu refleti como agora. Poucas vezes eu mergulhei como agora. Parece que essa pessoa que escreveu esse salmo, esse salmista, parece que ele conhece meu coração. E parece que ele conseguiu descrever a agonia de quando tudo perde o sentido. E aí eu vivi isso a primeira vez, assim que eu recorde com muita intensidade, quando eu descobri que eu tinha um problema de visão. E me foi me dito que em poucos meses eu perderia a visão. De fato, eu perdi naquela época. E enquanto eu estava perdendo a minha visão, eu estava perdendo também a vontade de viver. Então foi a primeira vez que eu vivi fortemente uma escuridão. Minha alma ficou abatida profundamente. Mais anterior a isso, depois que eu comecei a estudar e refletir sobre o assunto, porque um dos segredos quando você tem uma alma abatida é você descobrir o diagnóstico. Não é simplesmente você falar, eu tô triste hoje, eu tô triste amanhã, eu tô triste agora, eu tô triste todo dia. E você não descobrir seus diagnósticos, você não fazer um mapa da sua dor. Porque a gente só consegue tratar uma doença quando a gente tem um diagnóstico certo daquilo. Então eu comecei a refletir e comecei a lembrar que desde a infância eu tinha momentos de escuridão, mas ninguém sabia. As pessoas só julgavam ou elas só criticavam e eu não tinha um apoio, não tinha uma conversa, alguém que pudesse me esclarecer o que eu estava passando. Hoje, já adulta, eu descobri que existem pessoas que nascem com deficiência orgânica do hormônio que faz você se sentir bem-estar, do hormônio que faz você se sentir feliz. Talvez foi isso que o menino Micael teve e ele não foi tratado a tempo, porque existe um tratamento para isso. Existem pessoas que têm que tomar um medicamento para que os hormônios delas se regularizem, mas eu não faço uso desse medicamento. E eu não faço uso, eu vou explicar o porquê. Depois que eu passei por esse momento com 21 anos, de perder uma parte da visão, e realmente eu não tenho, eu tive que reaprender. Eu tive que buscar um sentido. E aí, nesse diálogo aqui, quando você pergunta para você mesmo, por que você está abatido? Eu perguntava para mim. E eu sabia como é que eu ia ficar feliz. E sabe como é que eu consegui ficar feliz? Depois desses diálogos com a minha alma, depois de perguntar tanto para minha alma, depois de estudar, de ler, de conhecer histórias parecidas, de ver que existe uma parte química do organismo, que existem circunstâncias, como eu acabei de dizer para vocês, eu perdi algo que eu tinha, né? Eu perdi a capacidade de enxergar plenamente. Existem pessoas que lidam com outras circunstâncias. E as pressões podem ser inúmeras, como foi dito ontem, podem ser inúmeros motivos. Mas o segredo é ir ao lugar que pode te curar. Ir ao lugar que pode te curar pode ser um remédio? Pode. Pode ser uma terapia? Pode. Se você tem condições de fazer terapia, faça, por favor. Pode ser ter amigos? Pode, porque até eu tenho uma história pessoal. Nesse momento, quando eu passei por isso, eu pedi para Deus que eu precisava de um amigo. Deus me deu minha melhor amiga. E até hoje, achei minha melhor amiga. E ela foi um remédio para mim naquela época. A amizade dela, o encorajamento dela. Sim, amigos, pessoas podem nos trazer bem-estar. Mas, sobretudo, para tocar na alma humana, só alguém que tem o poder. E esse é o segredo do Salmo 42 e 43. Essa pessoa aqui está indo diante do Senhor e ela está respondendo para a alma dela, porque ela sabe como que ela vai resolver o problema dela. Então, quando a gente chega aqui no capítulo 43, você lembra do capítulo 42, né? Nós já falamos sobre ele. Quando a gente chega no 43, a gente fez assim, um pedido de salmista. Declara-me inocente, ó Deus. Defende-me desse povo mau. Livra-me dos falsos injustos.
E ele está colocando aqui o que está angustiando o coração dele, que está deixando o coração dele tão perturbado, tão triste. E ele fala: Senhor, Tu és minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Por que está tão entristecido e oprimido? Por que eu tenho andado tão entristecido e oprimido por meus inimigos? Ele está numa confusão. E uma das características de quando você está com a alma batida é que sua alma está uma confusão. É, uma confusão. Um dia você acredita, outro dia você não acredita. Um dia você tem respostas e você afirma essas respostas, outro dia você não afirma essas respostas e você fica uma confusão. E ele poderia ter aqui continuado no seu diálogo com Deus, porque várias vezes eu conversava com Deus. Eu falei: por que o Senhor fez isso comigo? O Senhor já não vê que eu tenho tanta tristeza no meu coração e agora eu perco? Aí eu falo pra vocês que aconteceu de novo. E passou muitos anos, eu entrei de novo num outro escuro. Houve vários momentos ocasionais, mas esse foi bem forte. Porque eu fiz como Micael. Eu queria a paz. Eu falava como Micael, porque eu morria todo dia. Ficou escuro de novo. E aí dessa vez ficou um escuro e uma desistência. Porque da outra vez eu conseguia cantar, eu conseguia adorar, eu conseguia ir diante do Senhor. Mas a segunda vez que eu lidei com esse problema, eu não consegui. Eu entrei num escuro completo. E eu fiquei nesse escuro por 45 dias. E como é que era esse escuro? Era horrível. Não tinha Deus ali. Eu não conseguia nem falar o nome de Deus, para você ter ideia. Eu não conseguia. E você pode falar assim: mas você é serva do Senhor. Sou, mas eu sou humana. E daí veio o entendimento, porque eu já ouvi de muitas pessoas que um cristão, um crente não pode ficar triste assim. Então, como que Elias ficou triste assim? Como que Davi também ficou triste assim? Como que outras pessoas, Jeremias, o meu colega de jornada, eu digo que o profeta Jeremias é o meu colega de jornada porque Deus me mostrou na história de Jeremias que nós éramos iguais, que nós sentíamos as mesmas coisas. Foi Deus que mostrou esse segredo. E assim como Jeremias, como Elias e como Davi, como tantas outras pessoas que na Bíblia que passaram por isso, esse momento de escuridão passou e o meu também passou. E eu só tô contando isso pra você porque o seu também vai passar. Você que está ouvindo este áudio vai passar, sabe? Mas você tem que conversar com a sua alma. Você tem que diagnosticar o que tá te trazendo tristeza. Porque eu digo pra você, a esperança existe. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque sua misericórdia, ela não tem fim, ela se renova a cada manhã, sabe? Hoje eu estou aqui de dia, cedinho, e eu olhei para o céu e eu vi a misericórdia se renovou. Hoje eu tenho uma chance, e sabe qual é a minha chance? De vir aqui e falar com você que Deus, Ele cura a alma abatida. E aqui, continuando, o salmista fala: envia a tua luz e a tua verdade. Sabe, eu recordo que no dia 45 da minha vida, a luz brilhou. E não foi porque o dia amanheceu, era uma madrugada. E eu falei para Deus: se o Senhor existe, por favor me salva hoje. Muda a minha vida hoje, Senhor. E naquele dia eu fui à igreja, eu não conseguia cantar, mas eu fui. Sabe que você tem que ir mesmo sem vontade. Você tem que pegar a Bíblia e falar alto, mesmo sem vontade. Você tem que pedir socorro. Eu fui à igreja naquele dia porque eu precisava de socorro. Eu precisava que alguém fizesse algo por mim. E Deus me entendeu. Porque Deus usou o pastor naquele dia, o servo de Deus, com sua voz. E naquele dia ele falou que Deus cochichou o meu nome para ele, para que ele orasse por mim. Você tá entendendo o que eu tô falando? Eu, na minha casa, pedi para Deus: Deus, por favor, tem misericórdia da minha vida. E Deus cochichou meu nome pro servo dele, para que ele orasse por mim. E para que ele me chamasse naquela noite. Porque Deus sabia que eu iria na igreja naquela noite. E que ele e toda a congregação se ajoelhassem e orassem, clamassem pela minha alma.
e minha alma abatida naquele dia foi resgatada para a glória do Senhor Jesus. A luz. E naquele dia eu senti que a luz do Senhor e a palavra de Deus, porque a verdade aqui é a palavra de Deus, é a verdade do que o Senhor é para nós. E a verdade do que somos para Deus está aqui. Eu sei os pensamentos que o Senhor tem ao meu respeito. Sabe quais são os pensamentos que Deus tem ao nosso respeito? Um fim que vai dar paz, que vai trazer alegria, que vai trazer contentamento, que vai transformar a nossa vida. E aí o texto fala que a luz e a verdade guiam, e a palavra. E ali o Senhor está. Sabe, aqui o salmista começou falando do problema que as pessoas estavam falando mal dele, os problemas da vida que nos fazem ficar tristes, que fazem com que nossa alma fique abatida. Mas ele esqueceu quando ele viu o Senhor, quando ele entendeu assim, quem é mais importante? Quem é que importa de fato? É o Senhor. E é esse segredo que nós precisamos entender e caminhar com Ele. E aí o salmista que fala que ele vai voltar, ele acreditava porque ele estava impedido de adorar o Senhor onde ele estava acostumado. Então ele acredita que ele vai voltar a louvar com alegria, porque a alegria volta. Fala isso para sua alma, a alegria volta. Ele vai louvar com a harpa, com o instrumento que ele tocava. E isso é tão maravilhoso, porque hoje eu posso testemunhar para vocês que durante os períodos de escuro eu não conseguia cantar, mas hoje eu consigo, porque passou o escuro passou, e hoje eu consigo fazer aquilo que eu faço, que é tão precioso para mim, que é adorar o Senhor, que é poder falar das boas novas, que é poder falar do que Ele é para mim, e Ele é tudo para mim, Ele é tudo para mim. E aí ele termina novamente perguntando para a alma dele: por que você está abatida, ó minha alma? Espera no Senhor. Quando eu era criança, eu cantava uma canção, que eu preciso cantar essa canção para vocês. E eu vou terminar o áudio deste dia, eu não vou orar por você. Porque se você precisa de uma oração específica, você pode me procurar. Você pode deixar seu comentário que eu vou falar com você. Se esse testemunho te tocou, se você está passando por algo difícil, você pode me procurar que eu vou orar por você. Mas eu quero terminar esse áudio com essa canção. E que enquanto você ouvir essa canção, você mesmo ore e pergunte para sua alma. E você conhece alguém que precisa disso, você vai enviar para essa pessoa, você vai clamar por essa pessoa. Mas por favor, não continue com a sua alma abatida. Não fica nesse escuro. Não fica nesse fundo de poço. Vamos reagir. Por favor, faça algo por você. Lute por você. E eu quero cantar essa música para você agora. Esta canção está na harpa cristã. O número dela é 193, com o título Alma Batida. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebes, confiando fica em tuas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Outra estrofe. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa nos altos céus. O coro. Porque te abates, ó minha alma, e te
te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. E a última estrofe. Terás em breve as dores findas num dia alegre da sua vida. Se Cristo tarda, espere ainda só um pouquinho e o verás. Que o Senhor te abençoe.